O que é consórcio? Como funciona consórcio? Será que é para você ou não? Será que o consórcio vale a pena? Quais são as modalidades dentro do consórcio? Quais são os custos dentro do consórcio? Isso e muito mais eu vou te explicar no vídeo de hoje. Olá, eu sou Lucas Eduardo dos Santos, empresário, dono da Fermiano Soluções Financeiras, e hoje eu vou te explicar um pouco melhor o que é esse universo do consórcio. Bom, primeiramente, o que é o consórcio, como que funciona o conceito dele para que você entenda de uma forma mais clara, tá? Então eu quero que você imagine o seguinte, imagina que eu, você e mais 98 pessoas vamos sentar numa mesa de 100 lugares, né? E aí todo mês a gente se compromete ali em estar dando R$1.000 cada um dentro dessa mesa. Então o que vai acontecer? É uma compra coletiva, então todo mundo vai botar esse dinheiro uma vez por mês, né? E aí vai acontecer ali um bingo, tipo uma forma de bingo, vai ter uma roletinha ali que vai cair um número, cada um vai ganhar um número, e aí a partir desse sorteio, que é feito pela Loteria Federal, é tudo aberto, você consegue acompanhar inclusive os sorteios, vai rolar esse sorteio e vai cair a pedrinha. Se a sua pedrinha cair, você vai ter acesso ao crédito de forma imediata e você pode estar utilizando a carta para comprar um imóvel, para comprar um veículo ou até mesmo podendo utilizar para um serviço que você pode fazer, por exemplo, uma viagem, fazer implante dentário, fazer uma cirurgia, algo desse gênero, desde que tenha a ver com serviços, né? O que eu vou explicar um pouco mais para frente em detalhes. E aí, como que funciona para você ter acesso a esse crédito, né? Como que funciona além dessa forma de sorteio, que é uma modalidade, né? Quais são as outras modalidades para que você tenha acesso de uma forma mais rápida nesse crédito? Aliás, se você contratar, por exemplo, uma carta em 200 meses, você pode ser o primeiro a ser sorteado, a ganhar esse dinheiro, né? Poder utilizar, mas também pode ser o último. E como que você acelera esse processo de contemplação para que você não demore tanto para ter acesso? Aí entra as modalidades de lance. Então lembra, a primeira parte para você ter acesso é através do sorteio, que depende um pouco de sorte. A segunda delas é através do lance livre. O que é o lance livre? Funciona como uma espécie de leilão. Quem dá o lance maior, quem dá mais, é que consegue o acesso ao crédito. E aí quando a gente fala ali de uma carta de imóvel, a gente está falando geralmente em torno de 50%, 55%, 60% de lance para contemplar uma média geral aí do mercado, tá? Pode ser um pouco menos, um pouco mais, dependendo do grupo que você entra, né? E aí existe uma outra modalidade, que é, por exemplo, o lance fixo, que é um valor estipulado pela própria administradora e ela coloca um limitador. A média de mercado para veículo é em torno de 15%, né? E a média de mercado para imóvel é em torno de 30%. Então, o que vai acontecer? Imagina que você entra num grupo ali que tenha 1.000 pessoas, né? E aí vai rolar 800 pessoas dentro desse grupo optaram por dar o lance livre. Lembra que é aquela segunda modalidade depois do sorteio que eu te falei, que é erguer a mão e aí dar o lance conforme um leilão. Então essas 800 pessoas estão competindo entre elas através do lance livre e também através do sorteio. Mas existe um grupo, veja, tem um grupo menor de 200 pessoas ali, mais ou menos, lembra que isso aqui é tudo uma forma ilustrativa para que você entenda. E aí vai ter um pequeno grupo de 200 pessoas que vai concorrer dentro de um sorteio com um grupo menor, e aí aquela pessoa, aquela pedra que cair mais próxima daquela pessoa que foi sorteada no sorteio, o número que está mais próximo dela vai ter acesso ao crédito, porém ela vai ter que pagar ali entre 30% de lance, 40% de lance no imóvel e 15% de lance no veículo, né? E aí existe uma outra modalidade que muita gente acha que é uma modalidade, na verdade, de lance, mas na verdade não é. É uma forma de pagamento, que é o lance embutido. Como que funciona o lance embutido? Você vai dar o lance na sua administradora e a partir do momento que você foi contemplado e você ter acesso ao crédito, você vai pedir para a administradora vai te mandar um boleto para você pagar, e aí você vai falar para a administradora, olha, é o seguinte, eu quero optar em usar 30% do valor que eu tenho aqui de carta, vou dar um exemplo aqui de 100 mil, eu quero tirar 30 mil de lance que eu fui contemplado da própria carta, em vez de pegar 100 eu quero pegar 70. Aí você pode usar esse método de pagamento. E aí você tem acesso não aos 100 mil, mas aos 70 mil. Mas lembre-se, ponto importante aqui é ressaltar, a taxa de administração, que é o custo operacional dentro do consórcio, ele tem
esse valor intrínseco ao valor da contratação e não ao valor da liberação. Ou seja, você vai pagar uma taxa de administração sobre os 100 mil e não sobre os 70 mil. Mas assim, consequentemente, mesmo assim, ainda o consórcio se torna muito mais viável comparado ao financiamento. Por mais que você contratar uma carta de 100 mil e utilizar 30 mil da própria carta para usar como lance, mesmo assim ainda é muito mais vantajoso que você financiar. Bom, e agora que a gente entrou nesse detalhe de taxa de administração, vamos pensar o seguinte: qual que é a melhor administradora para você entrar? Quais são os custos das administradoras e qual que é o perfil de cada uma? Hoje na Fermiano Soluções Financeiras a gente trabalha com mais de 20 administradoras e a gente trabalha com 3 formas para te atender. A primeira delas é através de consórcio que já estão contemplados, ou seja, pessoas que fizeram uma carta de crédito, já está contemplada essa carta e essas pessoas não querem utilizar para comprar um imóvel, por exemplo, ou para comprar um veículo. Elas simplesmente optaram por vender essa carta para ganhar ali um recurso financeiro em cima. Então você pode optar por adquirir uma carta já contemplada e você não precisa esperar, você já pode ter acesso imediato à carta de crédito. A segunda opção é através de previsibilidade, e aí como que funciona? A gente vai pegar todos os grupos que já iniciaram dessas 20 administradoras e a gente vai fazer um parâmetro da seguinte forma: a gente vai pegar, por exemplo, Banco Bradesco, a administradora do Bradesco. Quais são os grupos que já foram iniciados dentro do valor que você procura? E aí a gente vai entrar grupo por grupo e analisar qual desses grupos tem o menor percentual de lance para que você entre naquele grupo. Então a gente te coloca já num grupo que você vai ter um alto índice de contemplação no curto prazo. Então veja, a gente geralmente estipula entre 1 mês a 12 meses para você ser contemplado dentro de um estudo bem minucioso e a gente te entrega esse estudo para que você, sem custo, para que você tenha certeza da carta de crédito que você está contemplando. E aqui tem um detalhe muito importante, né? A gente, dentro desse estudo também, a gente analisa a seguinte critério, né? Será que vale a pena você fazer, por exemplo, uma carta de 100 mil, 2 de 50, 4 de 25? Então tudo isso a gente analisa junto também, porque muitas vezes as cartas de valores menores também elas têm um percentual de lance menor. Então muitas vezes vale a pena você fazer 1, 2, 3 cartas para que você consiga contemplar ali com um lance menor. E veja, dentro desse estudo a gente também analisa para ver se vale a pena você usar um embutido ou não. Porque às vezes se você tiver um lance suficiente para contemplar a carta, a gente já vai te indicar uma administradora em específico que você já vai contemplar com o próprio recurso. E se não for suficiente, a gente vai te indicar você utilizar essa metodologia ali da carta com lance embutido. Né? E hoje, como eu falei para vocês, a gente trabalha com mais de 20 administradoras, tudo isso para te entregar com mais clareza, com mais transparência, qual administradora vai te atender melhor e não daquela forma de eu vou te indicar a administradora que faz mais sentido para mim e não para você. Então a gente tem essa transparência aqui na Fermiano Soluções Financeiras. Bom, se você ficou interessado e quer saber mais, eu peço para que você comente aqui embaixo, né, ou me chame no direct aí, para que a gente possa entender quais são os seus objetivos e como que a gente pode te atender da melhor forma possível. Um grande abraço para você e até mais!